quero considerar o capítulo 13 de Atos. A gente tem falado sobre o ministério de Pedro, não é? E agora no capítulo 13 a gente vê a figura de Paulo surgindo, que lá no capítulo 9 de Atos se converte, era o Saulo, e agora aqui no capítulo 13 de Atos ele surge já com o seu nome cristão, Paulo. E Paulo, juntamente com Barnabé, estão numa igreja que tinha sido criada, tinha se iniciado, chamada Igreja de Antioquia, na cidade de Antioquia. E ali o Espírito Santo, a igreja adorando, era uma igreja que adorava em jejum ao Senhor, buscava ao Senhor. E nessas buscas, o Espírito Santo disse para a igreja de Antioquia: me separe Paulo e Barnabé para uma obra específica que eu tenho para eles. Foram os primeiros missionários. E Paulo e Barnabé partiram dali da Antioquia para uma outra Antioquia, porque tem duas Antioquias aqui no capítulo 13 de Atos. A Antioquia da Síria, onde Paulo e Barnabé são separados para a obra missionária, e a outra Antioquia que eles pregam como missionário pela primeira vez, que é a Antioquia da Pisídia. Mas isso não é tão importante. O fato é que quando Paulo chega nessa outra Antioquia com Barnabé, eles vão até a sinagoga, porque essa era a metodologia de Paulo, a estratégia missionária de Paulo. Ele primeiro ia à sinagoga na cidade onde ele chegava e depois ia para a praça pregar para os não-judeus. Primeiro ele pregava para os judeus, porque assim o Senhor Jesus mesmo tinha ordenado. E quando ele chega lá na Antioquia, na sinagoga, ele prega, os judeus escutam a pregação de Paulo e gostam, e manda ele voltar no outro sábado, para que pudessem ouvi-lo. E é justamente aí que a gente vai ver o que aconteceu. Atos 13, versículos 44 e 45. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Agora não estava só os judeus, toda a cidade. Verso 45. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Chama muita atenção que os judeus, enquanto a palavra de Deus estava só com eles, não tinha problemas, eles estavam até gostando, não tinha problema nenhum, estavam gostando, Paulo volta novamente. Mas quando os judeus viram os não-judeus, os gentios, se aproximando, a palavra de Deus falando ao coração dos não-judeus, eles ficaram com inveja, com ciúme. É muito interessante isso. Se o evangelho fosse só para os judeus, eles iriam aceitar. Mas aqui a gente tem a informação que o evangelho é para todos. E aleluia por isso. Como é bom saber disso. Não é para um grupo específico, o evangelho é para todos. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos abraçar o evangelho, como pregar o evangelho. O evangelho é para você. Se você ainda não aceitou o evangelho no seu coração, aceite. Mas você que já aceitou, meu irmão, o evangelho também é para aqueles que estão próximos. Por isso que a igreja deve anunciar. Os discípulos, os verdadeiros crentes em Jesus, devem anunciar que só Jesus Cristo é a salvação. Ele veio para todos. Um dia abençoado sobre a sua vida, eu profetizo, em nome de Jesus. Amém, amém.